Olá, muita notícia, muita informação. A sessão da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que votou o plano de trabalho do colegiado, foi marcada por discordâncias, tumulto e bate-boca. Primeiro, o deputado delegado Ramagem levantou suspeitas sobre imparcialidade do plano. Vamos acompanhar um trecho. O plano de trabalho está incompleto e ainda apresenta um viés parcial e direcionado. Está mais não para um roteiro de investigações, mas para mérito de investigação já apresentado. O que nós queremos aqui é que foi omitido a busca e a investigação das omissões quanto aos atos de quem tinha o dever de agir e não agiu. Pois é, depois o deputado Nicolas Ferreira criticou Elisiane Gama, ela é senadora e também relatora da comissão. Acompanhem. Infelizmente, a mesa ela necessita ter uma imparcialidade e a gente não vê isso da relatora, que além de amiga, deixou bem claro no primeiro dia aqui de reunião, chamando as pessoas ali que invadiram de golpistas bolsonaristas. Ora, já tem um ultimato desse relatório e pior, a própria mesa não conhecia o plano de trabalho. Já o senador Esperidião Amin afirmou que tanto o TSE quanto o STF sabiam do risco de invasão. Acompanhe. Uma Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça recebeu todos esses relatórios, mas o STF, que eu repito, tinha há um nome do servidor que recebeu o WhatsApp, eu estou usando linguagem analógica, é o dono da Caixa Postal, é o gestor da Caixa Postal, do TSE e das polícias legislativas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Todos eles receberam, senhor presidente, a mensagem, entre outras, do dia 6 de janeiro, que dizia: a intenção manifesta de invadir o Congresso Nacional. Pois é, essa sessão ainda teve um bate-boca entre o presidente do colegiado, Arthur Maia, e o senador petista Rogério Correia, que queria o deputado André Fernandes fora das investigações. Acompanhe um trecho. Não vou mais conceder questão de ordem. Eu não vou conceder questão de ordem. Eu passo a palavra à relatora para que proceda a leitura. Vossa Excelência pode deferir algo que não é Vossa Excelência foi remetido? O senhor está abusando. Vossa Excelência, deputado, Vossa Excelência, eu não estou conhecendo da vossa questão de ordem. Não estou conhecendo a vossa questão de ordem. E Vossa Excelência tem todo o direito de encaminhá-la ao presidente do Congresso Nacional. Pois é, o movimento também gerou o primeiro embate entre Elisiane Gama e Maia. O presidente da CPMI apresentou um conjunto de 5 convocações e convidou o ministro da Justiça, Flávio Dino, para falar e justificar uma série de medidas do governo aos parlamentares, gerando revolta dos aliados do governo Lula. O colegiado aprovou o plano de trabalho de Elisiane, mas a votação dos requerimentos deve acontecer na próxima semana. Para começar nossa rodada de análises e debates, Cristiano Beraldo aqui com a gente no estúdio. Uma ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Beraldo, uma avant-première do que nós poderemos apreciar nas próximas semanas, muito bate-boca, talvez lacração, alguns cortes para as redes sociais. Essas são suas expectativas? Bom dia, Daniel, bom dia, Pavinato, Mota, Dantas, a todos que nos ouvem e assistem. Pois é, parece que... Você acordou agora, né, Beraldo? Bom dia. Bom dia não, desculpa, boa noite. Você acordou agora, não, que maravilha. Não, acordei cedo para fazer Jornal da Manhã. Mas virou várzea cedo, né? Essa CPI, dentro do esperado, a oposição e governo se batendo, se chocando para ver quem que ganha no grito, quem que ganha no regimento. E a gente precisa ter muita atenção, porque do lado do governo nós temos pessoas com ampla experiência nesse tipo de embate legislativo. Pessoas que já estiveram ali defendendo esse mesmo governo do PT em situações muito mais constrangedoras, com acusações diretas à conduta, à licitude da conduta de petistas e esquerdistas. Então,
cabe à oposição fazer um trabalho primoroso para vencer o governo dentro da CPMI em todas as suas faces, em todos os seus aspectos. Por quê? Primeiro, é preciso se investigar a fundo se houve ou não tentativa de golpe, porque tentativa de golpe não é invadir nem a sede do Executivo, nem a sede do Legislativo e nem a sede do Judiciário. Tentativa de golpe é outra coisa. Tentativa de golpe pressupõe um novo governo que se estabelecerá a partir de uma potencial invasão. Que, se a gente olhar a história do mundo, essas invasões são muito violentas, são invasões feitas com arma na mão, gente morrendo, toma o poder, não deixa ninguém entrar, põe as pessoas para fora. A gente não verificou isso. Verificamos no dia 8 de janeiro uma invasão por vândalos à sede dos três poderes, uma invasão que foi bastante facilitada, porque qualquer um de nós que tivéssemos chegado ou chegarmos agora ao Palácio do Planalto, não há hipótese da gente entrar sem ter ali um compromisso agendado, ter antecipado identidade, CPF, foto e etc. Ninguém entra, é a sede do poder do Brasil. Como é que chega ali um bando de vândalos e simplesmente entram? E quando chega o ministro do GSI, ele simplesmente acolhe essas pessoas. Então o golpe não foi. E aí a gente tem que apurar também, através da CPMI, ações e omissões. Qual era o propósito daquelas pessoas? Havia alguma coisa além de entrar ali e quebrar tudo? Invadir e depredar prédios públicos? Há algo além disso? De forma comprovada, não teorias da conspiração. E, por fim, entender a omissão do governo, com os órgãos responsáveis por manter a segurança da sede dos três poderes da República. Não há nada mais simbólico e importante no Brasil, em termos institucionais, do que manter a segurança daqueles prédios. Agora, foi a primeira vez que aconteceu invasão em prédio público em Brasília, na Praça dos Três Poderes? Não foi. Índios invadiram o Congresso, quebraram tudo, deram flechada em funcionário público e ninguém falou que eles estavam lá para fazer golpe. Apesar de estarem ali pleiteando algo que não é direito deles. Mas, ou pelo menos para corrigir, para que ninguém venha me criticar, não é direito deles ainda. Pode ser que no futuro, eventualmente, não parece, mas pode ser que eventualmente venha a ser. Mas eles estavam ali praticando invasão de prédio público e depredação. Foram presos, ficaram presos aqueles índios meses, como aquelas pessoas que estavam no 8 de janeiro estão presas? Não ficaram, né? E aí a gente precisa se perguntar, 2 pesos e 2 medidas. A CPMI tem obrigação moral e a oposição, de novo, tem que fazer um trabalho primoroso para chegar nas respostas que a sociedade brasileira precisa ter. Pois é, agora conexão com a capital federal, Cláudio Dantas conectado com a gente. Dantas, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Aprovado então o plano de trabalho da relatora senadora Elisiane Gama. Na próxima semana, inclusive, serão votados os requerimentos, mais de 800 desses integrantes do colegiado. Agora, esses bate-bocas e discussões, Dantas, tendem a fazer com que a investigação perca o foco da apuração? Bem-vindo. Naturalmente, Daniel, esse é o objetivo, a estratégia do governo, inclusive. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Pavinato, boa noite, Beraldo, Mota e a nossa audiência. Eu li mais cedo o plano de trabalho da Elisiane Gama e me chamaram a atenção algumas coisas. Ela disse o seguinte, que o colegiado não vai explorar teorias, versões ou narrativas, abre aspas. Nossa busca irrestrita e incansável será pela elucidação dos fatos, nada além ou aquém disso. Nosso papel será o de investigar eventos e não a opinião sobre esses eventos. De cara, qualquer investigação, para ser levada a sério, ela não pode partir já de uma premissa fechada. Ao contrário, ela tem de sim considerar teorias, teses, ela precisa, naturalmente, apurar, investigar, ver quais são os caminhos mais promissores nesta investigação e descartando aqueles que não são
É preciso reconstituir tudo o que aconteceu no 8 de janeiro e aí sim buscar os responsáveis. Em outro momento do plano de trabalho, ela diz também o seguinte: vamos tentar identificar os autores intelectuais, os financiadores e os agentes públicos envolvidos. Em nenhum momento ela fala sobre a necessidade de se apurar eventual omissão dessas autoridades. E aí, por isso, a queixa da oposição. A oposição que fez questão, né, de convocar a CPI, de instalar a CPI, pressionou pela instalação da CPI, mas infelizmente foi voto vencido aí na formação e no controle desta CPI. O Arthur Maia, que é do União Brasil, ele se coloca como um político independente, mas é preciso que essa independência ela esteja presente ali na prática. Hoje, por exemplo, quando a gente vê a aprovação desse plano de trabalho, enviesado por um lado, com algumas menções bastante tímidas à apuração de eventuais violações de direitos humanos daqueles que foram presos, você percebe claramente que a oposição vai tomar de lavada nos próximos meses. 180 dias da CPI, a tendência é que esta versão, né, da investigação, ela acabe prevalecendo, como a gente havia já identificado no momento da instalação e da escolha tanto aí da mesa, né, da relatoria, da presidência, etc., mas especialmente em função da composição. Fica muito claro que o governo pode ter maioria se os independentes estiverem satisfeitos com o governo. E aí é o jogo da barganha política. Se for por aí, não teremos nada além daquilo que o Supremo já investiga. Até agora, nós sabemos muito bem, né, das acusações, ou pelo menos da linha acusatória que pesa ali em relação ao Anderson Torres, a única autoridade, né, envolvida aí, com a sua trajetória ali também no governo federal, etc. E o pessoal da PM, os comandantes, a turma aqui do GDF. Governo federal, não há nada, não há nenhuma investigação, por exemplo, em relação ao general Gonçalves Dias, que era o responsável pelo GSI e que, pelo visto, né, tem dado versões que não se sustentam e até agora não prestou os devidos esclarecimentos. Ele será convocado, o requerimento dele já está na mesa, será votado, apreciado, assim como do próprio Anderson Torres, que me parece que vai ser ali, já tá direcionado o tipo de questionamento que será feito a ele, em função até das investigações que correm na CPI aqui do GDF. E eu vi que tem uma menção ali de se convocar no seu devido momento, é a expressão usada pela Elisiane, do próprio ministro da Justiça. Então vamos aguardar, mas esse início, com toda essa confusão, Daniel, ele indica que a gente pode não ter nenhum desdobramento concreto, efetivamente, dessa investigação. E aí é curioso porque a própria relatora, ela escreve que ela não quer que aconteça, que isso se torne um palco, né, um circo, um festival de horrores, mas que seja uma CPI de trabalho técnico político. Bom, o que nós vimos nesse primeiro dia foi um circo. Talvez o Festival de Horrores ainda esteja por vir. Pois é, também com a gente Tiago Pavinato aqui no estúdio em São Paulo. Pavinato, seja bem-vindo. Preocupa a você a possibilidade de uma relatoria parcial? Caneto, boa noite Dantas, boa noite Mota, boa noite Beraldo, nossa audiência querida, não querida, mas se estão aqui é porque querem ouvir algo que vale a pena. E o que vale a pena ouvir, como pegando aí o trecho final do comentário do Dantas, se a relatora ela não quer uma CPI que seja um picadeiro, ela deveria renunciar ao posto da relatoria. Ora, se ela não quer palhaçada, se ela não quer palhaços nesta cena política, nesse momento tão importante para a averiguação de um dos fatos mais estranhos e mais repugnantes da redemocratização brasileira,
que não é tão repugnante assim quanto uma invasão do MST, diga-se de passagem, e que não é tão repugnante assim como o assalto que foi feito à Petrobras dos governos petistas. Deixe-se claro, ele ocupa os top 3 dos fatos repugnantes da República Brasileira atual. Então, se ela não quer ver palhaço neste momento, ou ela sai da relatoria, ou ela deixa de fazer o povo de palhaço. Ora, toda investigação lida com hipóteses. Uma CPI, o que significa CPI? Ninguém mais lê dicionário, ninguém mais sabe o significado de palavra nesse país, é incrível. Comissão parlamentar, porque é do parlamentar, porque é do parlamento. O que é parlamento? É onde temos os legisladores, as pessoas que parlam, lá ficam discutindo a lei, ao invés de discutir a lei, as pessoas ficam discutindo verba, cargo, mas eles ficam lá parlando qualquer merda, mas eles estão lá parlando. É o parlamento. Comissão parlamentar, então é do deputado, do senador, de inquérito. O que significa inquérito? Isso que é importante. Inquérito é investigação. Como é que você investiga? Você investiga com todos os elementos que tem, inclusive fofocas. Pois é, senhora, vamos imaginar um homicídio. Encontra-se um cadáver na frente da sua casa. Você chama a polícia. A polícia vai querer saber dos outros o que eles sabem. Ele não vai perguntar, você estava filmando aqui na hora, você tem um registro videográfico? Não tem. A investigação começa do boato. Muitas vezes. E o boato é essencial até para que ele seja descartado. Então, minha senhora, eu não sei se a senhora sabe, o incrível é isso, o legislador não sabe o significado da palavra. A relatora dessa CPI não sabe o que significa inquérito. Se ela não sabe o que significa inquérito, como é que ela é relatora? Relatora de uma comissão de inquérito. É isso que nós estamos assistindo em Brasília. Esse absurdo por detrás de palavras bonitas. Não vamos trabalhar com boatos, não vamos trabalhar com teoria da conspiração. Tem que trabalhar com tudo, minha senhora. Minha senhora, ouça bem, minha senhora. Se a senhora não fizer um inquérito do jeito que o inquérito tem que ser feito, a senhora vai prevaricar. Mas ela tem camiseta vermelha, então ela pode fazer tudo. O Beraldo, ele falava aqui, né, dos 2 pesos e 2 medidas. Na verdade, nós não temos 2 pesos no Brasil. Nós temos vários pesos. Nós temos, neste momento, 2 presos e 2 medidas. É isso que nós vemos no Brasil. Porque o peso também varia ao sabor do acaso. Nós temos aqui também esta discussão para ver se o Flávio Dino vai ou não vai para a CPI, para a CPMI. Tinha que ir, claro. Afinal de contas, o Beraldo bem lembrou, invasão de indígenas lá em Brasília. Ninguém foi preso. Mas também uma invasão do MST que detonou a Praça dos Três Poderes. Flávio Dino deu uma declaração em jornal nacional dizendo que foi um grande dia para o povo, porque o povo estava retomando a sua casa. Está no Jornal Nacional, para quem quiser ver. E vejam, tem mais coisa. Por que ele, que é o chefe da Polícia Federal, ele tem que ir, ele precisa ir, não é por causa da fala do Jornal Nacional, não, ele precisa ir porque ele é o chefe da Polícia Federal. E essa CPMI só saiu porque vazaram vídeos que tava lá, pimpão, o G. Dias, né, distribuindo água, vendo todo mundo pegar extintor, deixa quebrar, olhando, dando uma coçadinha e nada acontecia. Então, se esse vídeo estava com a Polícia Federal, estava porque a Polícia Federal soltou uma nota. Nós não analisamos esses vídeos porque não teve tempo, são tantas horas de gravação. Então não deu tempo, não tinha pessoal para analisar. E se não analisou, não podia ter finalizado o relatório. O relatório que serviu para denúncia da PGR, que manteve 1.390 brasileiros acusados. Dentre esses, alguns estão presos, outros estão em liberdade precária, super precária e provisória, porque não podem tuitar, não podem fazer nada. Logo, se a Polícia Federal não olhou todas as provas, concluiu uma investigação, fez um relatório apontando crimes, fazendo com que a Procuradoria-Geral da República denunciasse essas pessoas. E essas pessoas, muitas delas estão presas. Se não estão presas, estão numa liberdade de merda, porque elas não podem fazer nada. Denúncias estas, que não individualizam as condutas das pessoas. Ora, se a Polícia Federal
não fez a investigação como deveria ter feito, não deveria ter terminado o relatório sem olhar esses vídeos. Não podia. Essa investigação é parcial, a investigação parcial é nula. Sendo nula, a denúncia é nula e anula tudo. Ela é nula lá. Então, o Flávio Dino precisa sim, é claro, prestar esclarecimento. Ele é chefe da Polícia Federal, horas. Precisa esclarecer também por que o G. Dias não está preso. Por que o G. Dias não está preso? Ele falsificou um sistema de informação, ele falsificou um documento mandado ao Congresso, ele adulterou documento público, ele cometeu mais crimes do que o Mauro Cid na carteira de vacinação. Só que a carteira de vacinação do Mauro Cid não matou ninguém, não levou ninguém para cadeia, não causou um mal na vida de terceiros. No caso do G. Dias, sim. Logo, se nós não formos olhar também omissão, omissão é o cerne disso. Todo o judiciário está falando em omissão, em especial do presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, a omissão, ela é essencial. Até porque, se um agente público devendo fazer alguma coisa não o faz, a sua omissão é um crime grave. Logo, meus senhores, se nós formos assistir de camarote esta indecência, que os indecentes não digam que o trabalho sério seria palhaçada. Faça-me o favor, senhora, vá ler um dicionário. Abertura dos trabalhos que irão apurar os atos do dia 8 de janeiro, CPMI, a comissão mista que irá apurar todas as invasões que ocorreram aos prédios dos três poderes. Agora, Roberto Mota, da capital fluminense. Mota, seja bem-vindo também. Uma ótima noite a você. No que uma apuração no âmbito do Poder Legislativo pode colaborar com as apurações que já acontecem em outras frentes, como o Supremo Tribunal Federal e Polícia Federal. Seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, meus colegas. Eu acho que o trabalho do Congresso é muito mais do que colaborar com as outras investigações, ele vai complementar, porque o Congresso vai examinar o que aconteceu sob um ponto de vista diferente. Eu acho que todos que estiveram envolvidos, de uma forma ou de outra, no dia 8 de janeiro, precisam ser convidados ou convocados. É lógico que vão acontecer interferências nessas convocações e nos convites. Ninguém é criança, todo mundo percebeu o esforço que o governo fez para que essa CPMI não acontecesse. E cabe perguntar por quê? A resposta parece óbvia, e essa talvez seja uma linha de investigação para a CPMI seguir. O governo e os seus aliados vão fazer de tudo para transformar essa CPI num confronto. O governo escalou para participar da CPMI uma tropa de choque, cujo negócio é o confronto. Essa CPMI não vai ser um piquenique em um jardim de rosas. O governo vai fazer tudo ao seu alcance para manter a versão oficial sobre o 8 de janeiro. Uma versão que tem muita dificuldade de parar em pé depois do vazamento dos vídeos do GSI. E de outros vazamentos que com certeza ainda virão. O governo quer transformar essa CPMI num teatrinho de fantoches ou em uma comédia pastelão. Depois de tudo o que a gente viu no Brasil nos últimos tempos, nós já testemunhamos coisas absolutamente inacreditáveis que acontecem praticamente todos os dias. E a lição que a gente observa é sempre a mesma. No Brasil, quem tem poder faz o que quer e fica por isso mesmo. A jurisprudência, a coerência, a própria lei deixa isso para lá, esquece isso. Mas tem um detalhe: a maioria da população entende muito bem o que está acontecendo. Erram os políticos que acham que a maioria dos brasileiros são idiotas. Eles estão cometendo um erro grave. A verdade,
invariavelmente virá à tona. E um dia a fatura das mentiras terá que ser paga. Tá certo, seguimos com os nossos debates e análises acerca do início dos trabalhos da CPMI do dia 8 de janeiro. Cristiano Beraldo com a gente aqui no estúdio. Beraldo, chamou a atenção, inclusive, que a relatora Elisiane Gama destacou que as investigações devem começar por um período de tempo anterior aos ataques do dia 8. As investigações serão iniciadas analisando um período de tempo anterior ao dia 8, ou seja, eventos que ocorreram em dezembro. Faz sentido ampliar o recorte da investigação ou você teme perder o foco? 2 minutos para você. Não, rapidamente, o que acontece é que você tem que estabelecer o que levou aquelas pessoas até a Praça dos Três Poderes no dia 8. Porque se você entender o que está por trás daquilo, como é que aquilo se construiu, será possível saber se efetivamente havia um plano concreto. Porque podia ser que aquelas pessoas estavam ali cumprindo um papel definido de uma organização que queria tomar o poder no Brasil e que talvez o novo chefe desse poder não tenha aparecido. Talvez tivesse um grande finale que não aconteceu, que seria um novo presidente andando no seu cavalo branco pela esplanada dos ministérios até ocupar o Palácio do Planalto com novos ministros, o Congresso fechado, o Supremo. Pode ser que isso estivesse ali colocado e tenha dado errado. Não parece. Parece que foi simplesmente aquilo que a gente viu. Mas, para eliminarmos essa dúvida, é essencial que se procure entender o que levou as pessoas até ali. E, a partir disso, seguir passo a passo o que cada envolvido fez ou deixou de fazer quando a invasão aconteceu, quando aquelas pessoas estavam indo a caminho da Praça dos Três Poderes. Diante dessas respostas, saberemos, então, aonde estão os responsáveis pelas cenas que vimos. E só vimos porque foram vazadas. E é bom que se diga, a CPMI nem começou hoje para valer e a gente já está sabendo através de coisas vazadas do papelão que o governo parece ter feito. Só mais uma observação. 30 segundos. Aliás, é nojento isso, ela querer trazer para o passado, quando ela deveria aumentar o escopo da investigação para o futuro. A gente tem que investigar mais o que aconteceu depois do que antes. Mas ela está tentando mudar o foco. Perceba. Agora, rapidamente, eu quero chamar a sua atenção